Meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou estudante do terceiro semestre de Letras da Univesp. Eu vou apresentar o preâmbulo do nosso projeto integrador, que tem como tema o protagonismo feminino nas ciências matemáticas através de tecnologias educacionais na sala de aula. O nosso projeto teve como objetivo propor um plano de aula direcionado ao sétimo ano do ensino fundamental, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Para tanto, planejamos abordar em sala de aula uma ferramenta digital que disponibilizaria um quiz com imagens de forma bem atrativa, que consistiria em apresentar grandes nomes de mulheres importantes na história do conhecimento, evidenciando a importância dessas mulheres e o quão relevante foram suas contribuições no meio científico. Assim, aproveitamos esse assunto para explicitar que não há gênero específico para determinadas habilidades, desmistificando a falácia de que há habilidades natas a cada gênero. Diante dessas ramificações de temas, observamos que a interdisciplinaridade seria algo bem pertinente. Daríamos à história com imagens e artes associadas à leitura, somadas às descobertas matemáticas, complementando assim a prática disciplinar. Seguimos assim para o nosso plano de aula. A ideia é que, depois de termos definido os tópicos principais, então a série que iríamos trabalhar, as matérias, o tema e as plataformas digitais, nós então definimos e viemos com este plano de aula, que seria efetuado em 2 aulas de 50 minutos no ensino remoto, então totalmente digital, numa reunião de Google Meet ou algo parecido. A ideia seria começar já com o uso dessa plataforma, o Jamboard, que é uma plataforma onde os alunos, tendo esse link disponibilizado pelo professor, têm a possibilidade de manipular e de colocar informações. Então, nós sugerimos no nosso plano de aula que nós começássemos com essa obra e pedíssemos, sem falar o nome, e pedíssemos para que esses alunos pudessem colocar as primeiras impressões, as primeiras ideias, o que viesse na cabeça deles. Então, só para dar um exemplo aqui, eles poderiam abrir, colocar, antigo, pintura, muitos homens, qualquer coisa que viesse na cabeça deles. A ideia aqui, para este momento, seria dar esse aquecimento na turma, para que eles pudessem já ir se concentrando e entrando no tema. A obra foi escolhida pelo grupo exatamente por representar a escola de Atenas, que é o berço do conhecimento, o berço do saber moderno, e que, infelizmente, quando a gente analisa profundamente essa obra, a gente repara que existe somente uma mulher nessa obra. A ideia, então, principal do plano de aula é dar esses 10 minutos para eles escreverem, voltar aqui com eles, lendo as principais ideias, pontuando e salientando aquelas palavras-chave que vão ajudar e colaborar na mediação dessa aula. Depois, então, que a gente tem esses 10 minutinhos para os alunos aquecerem, a gente questiona, reflete sobre essa mulher no quadro, daí a gente vai aprofundar e afunilar no nosso tema principal, seguindo com uma apresentação de PowerPoint que a gente vai compartilhar com eles através do Google Meet. Nomearemos a obra para demais reflexões, tendo como foco Hipáfia. Partindo então de Hipáfia, prosseguiremos o curso da aula com pequenas biografias de 6 grandes mulheres na ciência matemática, sendo elas Hipáfia, Ada Lovelace, Emmy Noether, Marie Curie, Katherine Johnson e Maria Laura Moura Mouzinho Leite Lopes. Conectaremos seus estudos e influências diretas com o cotidiano do aluno. A ideia aqui é colocar uma conexão delas com as suas invenções para que os alunos se sintam mais conectados e entendam a influência direta dessas mulheres no cotidiano dos mesmos. Escolhemos 6 mulheres de diferentes lugares, raças e campos científicos para diversificar ainda mais o tema proposto. E numa linha cronológica, definimos o fechamento
com Maria Laura Moura Mouzinho Leite Lopes, por ser brasileira e trazer maior identificação com os nossos alunos. O intuito é fomentar a ideia de que eles também podem ser os próximos desbravadores científicos. E numa conclusão, então, com tema de abertura, com a obra de arte, a ideia aqui é trazer para eles a reflexão de quem estaria na obra deles se eles tivessem a possibilidade de criar uma releitura. Quem estaria, então, nessa escola dos grandes pensadores? Será que essas mulheres estariam lá? Eles trariam valor e valorização para essas grandes influenciadoras do nosso cotidiano? Terminar com um gostinho de prática para esses alunos. A ideia aqui, então, é que a gente tenha um quiz com algumas perguntas sobre todas essas mulheres que nós falamos na nossa aula. Vou mostrar aqui para vocês como funcionaria. Cada aluno ganharia, então, esse link. E eles podem, então, ir lá, ler a pergunta e responder de acordo com o que eles lembram da aula. Depois de terminado o quiz, o professor voltaria para essas perguntas, mostrando qual que é o certo e errado. Vou errar aqui para vocês verem como que ficaria. Então, dá para o aluno saber que ele errou, dá para ele saber o certo, mas mesmo assim a ideia seria que o professor então depois voltasse para que eles ficassem com aquilo mais aprofundado na memória dele. Dinâmica de colaboração e coparticipação com os alunos na atividade, nesse momento de ensino-aprendizagem dos alunos. Após a finalização desse plano de aula e dessa estrutura de aula, utilizando esses meios, essas ferramentas digitais, o grupo enviou o planejamento para 2 professoras do 7º ano, uma de língua portuguesa e uma de matemática, para que as mesmas pudessem avaliá-lo e trazer algum feedback. Eu coloco aqui uma desses feedbacks, dessa avaliação, para que seja possível entender a resposta delas para o nosso grupo. Excelente planejamento, atual e empolgante. Como não pudemos aplicar esse plano de aula devido à pandemia e à Covid-19 e essa restrição de aulas presenciais, as nossas considerações finais, então, ficam dentro da especulação, das expectativas e daquilo que esses profissionais, essas professoras trouxeram como feedback para a gente. Refletindo como um grupo, nós chegamos, então, à conclusão de que a tecnologia ela pode agir e ela pode auxiliar como facilitadora desse processo. Porém, em muitos casos, ela pode ser um ponto possível de exclusão desses alunos. O nosso planejamento de aula foi pensado para um grupo de uma escola estadual. Escolhemos ferramentas que não precisam de grande suporte do próprio meio, da própria ferramenta, próprio celular ou computador. Ferramentas em que uma internet baixa poderia ajudar, mas mesmo assim, num país de tanta desigualdade, de tantos problemas sociais, a discussão aqui seria um pouquinho mais aprofundada. Não se resumiria, então, em obter ou não o uso dessas ferramentas em sala de aula, mas na possibilidade real das mesmas serem democráticas e acessíveis a todos. A ideia desse plano de aula seria contribuir para que existisse maior interação, proatividade desses alunos e interesse dentro da sala de aula. No entanto, pensando na nossa realidade socioeconômica, é possível que o nosso próprio projeto trouxesse certa exclusão de alguns participantes que não tivessem condição e acessibilidade a esses meios. Outras considerações que tivemos em grupo é o quanto essas ferramentas digitais não são um fim em si mesma. Elas não podem ser o objeto principal das aulas, mas sim, unidas a boas propostas pedagógicas, podem ser ótimas plataformas para auxiliar nessa mediação entre o professor e o aluno,
mas não ser o foco principal, porque assim elas podem criar certa superficialidade dentro das propostas de aula. O diálogo precisa então existir entre a tecnologia e bons conteúdos programáticos, e somente é possível esse diálogo com uma boa mediação do professor, para que essa aula possa ser interessante, questionadora, reflexiva e transformadora. Obrigada.